Vamos falar sobre obras e obras de infraestrutura. A gente tem falado bastante sobre ponte da ERS 130. A gente tem falado bastante sobre ponte de ferro, que hoje está passando por um sistema diferente de trânsito por conta da pavimentação no trecho de 300 metros da Avenida Senador Alberto Pasqualini, que foi completamente tirado seu asfalto pela água lá em maio, mas falamos bastante também sobre a 386 e aí especialmente a ponte sobre o Rio Taquari. Vamos falar com os representantes da CCR Via Sul, gerente de operações, o Paulo Link, e também o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Gabriel Cunha. Para falar sobre a evolução das obras na ponte do Rio Taquari, tivemos na semana passada já a chegada de máquinas para a construção de tubulões, a base a estrutura dessa ponte que está interditada. Nessa semana tivemos o início dessas obras e faladas da sequência, né? A gente tocou nesse assunto recentemente, mas agora falando um pouquinho mais aprofundadamente sobre a ponte do Rio Taquari, projeção de liberação, o que virá pela frente. Gabriel, Paulo, bem-vindos aqui à Rádio Independente, assim como o Ângelo, que é da assessoria e que está aqui junto no estúdio da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Vamos atualizar, então? Falar um pouco sobre obras, né? Então, dar uma atualizada do que nós tivemos aí da nossa última entrevista. As obras, né, estão agora avançando na parte das fundações, né, conforme a gente já tinha comentado. Equipamentos já chegaram, estamos aí então com as balsas, conforme a gente tinha falado, né? As balsas foram alocadas no final de semana para dentro d'água, né? São 2 balsas, uma já está com a perfuratriz já, né, posicionada, já para início da parte das fundações. Hoje mesmo já estamos iniciando uma estaca teste, né? Então é um marco importante da gente estar abrindo aqui, né? Hoje já estamos iniciando a primeira estaca raiz. É uma estaca teste que nós vamos fazer, já posicionada ela e ancorada dentro do Rio Taquari. Isso é importante. Após isso, já estão posicionados também na margem ali do Rio Taquari os tubulões, né? Conforme a gente tinha falado, explicado um pouco a dinâmica da fundação. São tubulões de 1,60 m, né? São camisas metálicas, na verdade, que tem um diâmetro externo de 1,60 m, que vão receber as estacas raízes que vão ser executadas, né, inicialmente. Então as obras agora, né, a parte de infraestrutura tende a ganhar uma evolução considerável. Estacas raízes, fala um pouco mais pra gente o que é exatamente os tubulões. Então você falou 1,60 m de diâmetro e dentro vão as estacas raízes. Exatamente. Então esse projeto, como a gente comentou em outras entrevistas, esse projeto é um projeto mais dinâmico, mais prático, mais rápido, possível que a gente poderia fazer. Então, para isso, utilizamos equipamentos não tão grandes. Poderíamos trazer uma estaca VIT, que é uma estaca muito maior, que tu demora muito mais para mobilizar um tipo de equipamento desse. Então, trouxemos estaca raiz, que é uma estaca de mercado, né? A empresa é uma empresa de São Paulo que veio fazer esse serviço. E a estaca raiz vão ser posicionadas, então, 6 estacas raízes, né? Dentro de um tubulão, dentro de um estacão, podemos chamar assim. E após as estacas raízes estarem posicionadas, elas vão estar pinadas 6 metros em rocha. Então, da superfície lá do leito do rio, elas vão estar 6 metros abaixo, pinando ela em rocha, né? Elas vão estar submersas. Depois disso, elas vão estar encaixadas dentro do tubulão. Esse tubulão ele vai estar com o seu fundo encostado no rio, né? Encostado no fundo do rio. Depois disso, vão subir 11 metros de tubulão até a superfície do Rio Taquari. Após a superfície do Rio Taquari, vai ser feito o bloco, né? Juntando a estrutura existente com essa estrutura nova. A estrutura existente é aquela que está comprometida, mas aí não vai ter problema nenhum, porque essa nova estrutura ela vai ser uma substituição àquela existente. Exatamente. A carga, então, toda a carga de trabalho, toda a carga própria da ponte, ela foi dimensionada para vamos assim, para distribuir nessas fundações novas que estamos fazendo. Está sendo feito esse conserto, digamos assim, né? E eu acho que uma das dúvidas, eu já vi algumas pessoas comentando, inclusive, é sobre uma próxima cheia do rio. Tá? Essa obra que está sendo feita, ela está sendo feita mais forte do que tinha a anterior, ou seja, ela vai aguentar um pouco mais do que era a que já existia ali? Isso, esse é o projeto, até a nossa empresa, nossa contratada, né, na parte de projetos, a Casa Grande Engenharia, uma empresa renomada nesse tipo de soluções, né, soluções de geotecnia, soluções de estruturas, ela pensou exatamente isso. Então, por isso que ele tem, né, uma chapa, hoje estava lá no campo junto com a equipe, a chapa ela tem 10 milímetros, né, então é uma chapa considerável, né, de aço, ela que vai revestir essas estacas. Dentro da estaca, ela continua sendo uma estaca convencional, uma estaca em concreto. Então, após as 6 estacas que vão estar pinadas em rocha, é uma
maneira de tupinar em rocha é uma estaca raiz. Tem outros tipos de estaca Strauss, mas a estaca que tem uma celeridade, a gente vai conseguir fazer mais de, né, num prazo mais curto, é esse tipo de estaca raiz. E para ganhar, né, na parte aí da resistência, a parte mecânica, vamos dizer assim, da estaca, ela está revestida, ela vai estar com um tubulão em aço, uma camisa metálica com 10 milímetros de espessura. Isso tudo é na parte de baixo da ponte. Quanto tempo para finalizar essa obra e se ao mesmo tempo que é feita essa estrutura, também é feito o trabalho em cima? Eu me lembro que em outros momentos você tinha falado, Gabriel, que no final do ano, dezembro, para início do ano, janeiro, nós veríamos um maior contingente, né, trabalhando também na ponte do Rio Taquari, que muitas vezes é o que as pessoas acabam alegando aqui, dizendo, olha, não estamos vendo o pessoal trabalhando. Isso já acontece agora? Fica para janeiro mesmo? Então, hoje nós já estamos com esse efetivo. Hoje o efetivo só da parte das fundações, ele gera em quase 50 pessoas. Entre mergulhadores, ainda continuamos com a equipe de mergulho, né? Conforme tinha falado na última entrevista, a equipe de mergulho continua fazendo o seu trabalho, que é de investigação e de limpeza. A equipe de fundação, né, vem com a parte das estacas e a gente continua, então, aí com um efetivo de 50, estamos agora, né, aumentando esse efetivo para em torno de 50 pessoas, nesse intuito, né, da parte da infraestrutura. Além da infraestrutura, nós estamos fazendo um parkour que fica ali também no Taquari, que aí nós estamos com aí na casa de 20 pessoas, entre equipamentos, fazendo a parte de terraplanagem na cabeceira da ponte. E terminando essa estrutura desses pilares, enfim, tá pronta a obra ali desse concerto ou tem ainda uma próxima etapa? Então, quando a gente fala em obra de arte, a gente divide em três grandes disciplinas, 3 grandes grupos, né? Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Superestrutura, a parte da laje, mesoestrutura, a parte de pilares e infraestrutura, a parte dos blocos. Essa obra que nós vamos fazer, esse reforço, ele se dá na parte da fundação, das estacas e também do bloco. Então, essa junção é a infraestrutura da ponte que ficou debilitada, né, depois das cheias. Então, quando a gente concluir essa infraestrutura, que é esse pacote de obra que estamos realizando agora, sim, ela já vai estar apta para o tráfego. E de quanto tempo estamos falando? Estamos falando com a mesma data que viemos trabalhando anteriormente já, estamos buscando, trabalhando com essa data que já... Março? Isso. Passamos anteriormente. E aí vocês falam também de 20 funcionários que vão trabalhar nas cabeceiras, né? Para eles trabalharem em cima da ponte também tem muito trabalho ali ou é mais nas cabeceiras e a estrutura de baixo mesmo? Isso, a gente também tem, né, os trabalhos na pista norte ainda de alargamento, alguns outros trabalhos que devem ser feitos. Mas esses podem ser feitos, esses a gente está dentro do cronograma da obra, vamos dizer assim, da duplicação e da faixa adicional, que aí entra no primeiro semestre do ano que vem. Mas aí nós teremos já o tráfego normal de veículos e ao mesmo tempo vai ser feita ao lado a terceira pista. Exatamente. Exatamente. Isso entra naquele pacote de obras que a gente tem ali, mais de 15 frentes ao mesmo tempo, mas esse pacote emergencial, que é de infraestrutura, a gente, né, botou na frente, com certeza, né, a prioridade 0 da empresa hoje é a fundação aí, é a infraestrutura do Taquari. Deixa eu fugir um pouco da pauta aqui, só por uma curiosidade me veio à cabeça agora, porque vocês devem ter acompanhado na semana passada, estiveram aqui o diretor-presidente da EGR, o Luiz Fernando Vanacore, e também o Juviro Costela, que é o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul. E o Costela foi muito forte na fala dele, dizendo que está faltando mão de obra e que não tem nenhum funcionário gaúcho trabalhando nessa obra. Ele falou que tinham 33 naquele momento, o ideal seria ter 44, 45, e que não tinha nenhum trabalhador gaúcho na obra da 130. É uma outra ponte, uma outra situação. Mas como é que está para vocês, da CCR Via Sul? Também se percebe essa dificuldade? Também os trabalhadores estão vindo de maior parte aí de outras regiões do país? É uma realidade, Ricardo. Nós temos maior parte dos trabalhadores vindo, né, realmente de outros lugares do país. Mas temos representantes gaúchos. Eu sou um representante gaúcho, estou na obra, mas temos mais representantes gaúchos que estão trabalhando desde a frente de serviço, mas é uma realidade. Temos pouca mão de obra local, né, que a gente conseguiu captar. E a ideia inicial, né, sempre era e sempre foi de todas as obras trazer a mão de obra local, né? Esse é sempre o intuito da. Mas e como é que está a mão de obra? Tá contento? Sim, depois de muito trabalho, né, um trabalho muito pesado da nossa equipe administrativa, né, buscando em vários lugares. Sim, estamos com hoje, né, mais de 500 pessoas trabalhando. Era o efetivo que nós precisávamos para estar nesse ritmo de obra que estamos hoje. E assim a gente tem mais rápido, né, essa conclusão, digamos assim. Esperamos que... Uma boa notícia seria, claro, a gente trabalha, vocês trabalham com essa meta de março.
mas daqui a pouco vai que aconteça, né, de liberar antes. E aí a gente termina com esse transtorno todo que a gente está tendo aí, que infelizmente, dependendo dos horários, né, a gente sabe que é assim, que não adianta, as pessoas têm que sair para os seus compromissos com um pouco mais de antecedência, né? Eu acho que de repente o Paulinho pode falar um pouco mais sobre isso, né? E que segue trancando, o trânsito trancando, mas é o que a gente tem, é o que a gente precisa até estar pronta a conclusão, né? Isso, é necessário muita paciência, né? E a gente sabe do transtorno que isso gera, do impacto que isso gera para a região. Então, a gente vem trabalhando no sentido de agilizar ao máximo as reversões. Inclusive, a gente fez a substituição da sinalização. Se vocês lembrarem, logo no início a gente trabalhava com um elemento de sinalização com uma lamela, um elemento vertical, tipo uma barreira vertical de 1,10 m. E a manutenção, a gente começou a sentir uma dificuldade, uma demora na manutenção, e a gente foi buscar outros elementos. Diminuiu, a gente foi para o cone normal, que é um cone de 75 centímetros, para reduzir a queda. Porém, a gente tem observado nas últimas semanas um aumento da frequência de derrubada de cones. Muitas vezes, quando estão as duas faixas operando num sentido, tem veículos que estão numa faixa, querem ingressar na outra, acham que ela vai mais rápido, isso acaba gerando danos à sinalização, derrubada desses elementos de sinalização. Consequentemente, a gente precisa fazer a parada para fazer a manutenção. Hoje a gente tem operado com intervalos de 30 minutos para cada lado, mais as necessárias interrupções para garantir a segurança. Você comentou antes da segunda-feira, né? Segunda-feira a gente teve a passagem de algumas cargas excedentes, pranchas, né? E ela já tem, apesar da gente estar com a faixa dimensionada com 3,60 ali, a prancha tem 3,20, mas nas manobras ele acaba derrubando. E, infelizmente, ainda temos na nossa sociedade alguns elementos que fazem isso de propósito. Então, até para garantir a segurança de quem está transitando ali na ponte, dos próprios colaboradores que estão ali trabalhando na manutenção, a gente tem que interromper aquela faixa do meio, fica operando só duas até que seja possível fazer a manutenção. Agora, na passagem nossa que a gente estava vindo, foi um momento que, infelizmente, tiveram que interromper. A gente estava com uma fila muito grande aqui do lado de Lajeado, mas houve a necessidade de interrupção devido à quantidade de elementos de sinalização que estavam derrubados no meio das faixas. Então, ali. na segunda-feira, a tranqueira que tivemos e o fato de ter só 2 pistas liberadas e a do meio estar fechada é porque tinham derrubado os cones. Sim, sempre que tem que fazer manutenção, fecha do meio, é feita a manutenção e é feita a liberação. Mas a manutenção é isso, é levantar os cones, não é outro tipo de manutenção, não é uma obra que vai ser feita. É levantar os elementos, mas para você ter uma ideia assim, tem elementos que são arrastados por metros, né? E outra coisa também que é importante frisar, a reversão ela não é automática. Eu não consigo virar uma agulha lá, uma ponta que tem uma cunha de cones e simplesmente jogar o trânsito para lá. Tem que fazer toda uma varredura. Como eu coloquei antes, quando tem 2 faixas num sentido, muitos começam a mudar de faixa entre os cones e daí precisa passar uma equipe para verificar se não tem nenhum veículo ainda transitando lá, para que daí a gente possa liberar o outro sentido. Então, situações assim, condições, comportamentos que ajudariam ali. Evitar a colisão, ter mais atenção, redobrar a atenção na passagem pela ponte para evitar o toque nos elementos de sinalização e quando entrar numa faixa, atravessar toda a ponte numa faixa, não mudar de faixa. E infelizmente a gente observa esse comportamento com muita frequência e isso causa transtornos, causa parada, muitas vezes causa até acidentes. Mas, Paulo, e que horas nós temos a chegada dos trabalhadores? Não é a todo momento que tem gente ali trabalhando, né? 24 horas tem uma equipe trabalhando ali. Ao final, por volta de 21 horas, mais ou menos, que diminui o fluxo, ficam 2 faixas no sentido Lajeado-Estrela e elas permanecem até o início da manhã. No início da manhã, por volta de 6h30, começa a primeira reversão
colocando 2 faixas de Estrela para Lajeado. E daí depois meia hora sempre. Meia hora. Não é mais tanto a questão da observação do fluxo. Até, o padrão é meia hora. Até tem. É meia hora, mas acontece de muitas vezes a gente observar. A gente tem um monitoramento 24 horas através do nosso sistema de câmera, né? E muitas vezes a gente faz essa antecipação de um lado quando a gente percebe que está carregado, que nem hoje. Hoje, na hora da nossa passagem, dava para antecipar a liberação de Lajeado para Estrela, porque de Estrela para Lajeado estava tranquilo e tinha uma fila já considerável aqui. Porém, né, houve a necessidade de fazer uma manutenção que já leva 5, 10 minutos e com isso acaba demorando mais, né? E a passagem de pedestres e ciclistas está... Passagem de pedestres e ciclista pela ponte que está bloqueada, né? A orientação é passar por lá para evitar até a disputa do espaço ali com os veículos, né? Então a gente orienta que utilizem sempre a ponte que está fechada, a ponte que está em obras. Quantos funcionários ficam ali somente para a questão do tráfego? Varia em torno de 10, durante o dia até pouco mais, e durante a noite a gente tem uma equipe de 8 colaboradores, né, que estão no mínimo vai ter 8 pessoas ali. Porque você precisa ter eles andando em todo o trecho e precisa ter os que estão na agulha também, né? E como você falou, não é simples, não é assim, agora vai mudar de Lajeado para Estrela e Estrela para Lajeado no mesmo minuto. Como curiosidade, não sei se tem em cidade, quanto tempo que leva para fazer essa mudança ali? Às vezes chega a levar 10 minutos. Se tem muitos elementos caídos, chega a levar 10. A gente chegou a ter situações de levar 15 minutos com ela fechada para poder fazer a reversão. Então, por isso que a gente pede a colaboração de quem transita por ali, para que a gente consiga ter uma manutenção menor, né, e, consequentemente, ter mais disponibilidade dessa terceira faixa. E agora também a gente está buscando um outro elemento de sinalização que a gente deve implantar ali como teste para evitar ainda mais a derrubada dos elementos que a gente tem hoje. E isso, se a gente conseguir que ele seja efetivo da forma com que a gente buscou ele no mercado, ele vai contribuir também para que a gente evite essas paradas de manutenção. E como que vai ser, se tu pode falar um pouquinho sobre ele? Não? É um elemento de sinalização que ele retorna, ele recebe o choque. Hoje os cones que estão lá, as lamelas que estavam anteriormente, colidiu, ela vai cair. E daí vem um veículo, acaba arrastando e nisso começa a, de certa forma, né, bagunçar toda a sinalização e a gente perde a canalização. Esse elemento que a gente vai testar é um elemento fixo, que ele recebe o choque, né, claro, de uma intensidade, né, até média, e ele volta sozinho pro original. Pode danificar os veículos? Não. Não. É um tipo, lembra aquele brinquedo de João Bobo? João Bobo. Bate, volta, mais ou menos. Que eu pensei no teu mais ou aí. menos, o conceito é esse, né? Então, isso é a partir de quando, Paulo? A gente espera, a gente está em processo de aquisição, né? E a gente espera que em breve, se possível antes ainda do Natal, a gente consiga já implementar essa sinalização nova e que também ela possa nos ajudar aí a melhorar, a reduzir, né, as manutenções que a gente tem que fazer na sinalização. Ganha bastante tempo, né? Nós temos uma questão aqui bem interessante do Marco Scheid, de Arroio do Meio. Ele pergunta por que não é aberta a barragem para facilitar essas obras ali embaixo na ponte. Essa questão da barragem, a gente até já teve alguns contatos, né? Hoje ela nos ajudaria na parte, vamos dizer assim, na parte da manutenção ou da recuperação da estrutura existente, dos tubulões existentes. Mas nós já dimensionamos o nosso projeto para trabalhar naquele nível, né? Então, imaginando que seria muito difícil essa manutenção, até porque em contato com a barragem não há como ficar ali, né? Sim, 2 não tem meses. como ficar com ela Exatamente. E essa oscilação ela também não traz benefício, porque aí num dia eu tô com a forma alta, num dia eu tô com a forma baixa, isso também não... E eu tenho que chumbar, eu tenho que fixar essa forma, esse fundo do bloco no tubulão, nessa estrutura metálica, né? Então, já criamos o projeto para que ela esteja na situação atual. Já pensando no nível normal. Estamos Exatamente. conversando com o gerente de operações da CCR Via Sul, Paulo Link, também o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Gabriel Cunha. Aproveitar aqui, Gabriel, para saber daquela obra que tanto a comunidade quer ter notícias. O viaduto, a ponte seca ali próximo à Havan, que teve também, o rio levou aquela parte do asfalto. Aí tem aquela questão do IBAMA, multa para a Prefeitura de Lajeado, e vocês estão trabalhando nos arredores também. O prefeito até postou um vídeo ontem dizendo que teve uma reunião em Porto Alegre com representantes da CCR Via Sul e que teríamos novidade, que teria a obra sendo feita ali. O que de fato será feito, qual é o prazo, o que a gente pode falar sobre essa obra?
Então, hoje, né, o que nós temos de obra hoje em execução, né? Nós temos ali os alargamentos dos dois lados, né, das duas pontes, né? Então, é perceptível hoje que nós já estamos com um muro de gabião, uma contenção bem alta, né, na pista sentido sul, e na pista sentido norte iniciamos também a parte da drenagem. Então, está dentro do nosso cronograma, né, essas obras, esse alargamento dentro aí do primeiro semestre do ano que vem. O que nós teremos de ajuste, né? Vamos fazer uma melhoria naquela parte, né, de baixo da ponte seca, podemos chamar assim, aí até o Natal, para que a gente melhore ali a trafegabilidade, né? E teremos ainda, né, com as obras, né, isso é importante deixar claro, deixar ciente, né, a população, teremos aí interdições parciais, né? Quando a gente começa uma drenagem, começa a fazer, como ali estamos com o muro de gabião, estaremos com outras estruturas, há necessidade, como fizemos anteriormente na Alberto Pasqualini, interdições parciais, né? Essas interdições têm em vista, né, a segurança do usuário que está rodando na rodovia e também dos nossos colaboradores que estão ali trabalhando, né? Então isso vai acontecer, algumas interdições parciais. Isso até o Natal. Isso, a gente vai intensificar as obras ali até o Natal, né? No período de Natal e Ano Novo, né? Estaremos, né, em função das festas, estaremos trabalhando em locais que gerem menos impacto, né, a população no dia a dia, né? Então deixaremos, né, aquele ponto já nivelado, né, de uma situação melhor do que está hoje. E com asfalto? Não, estaremos, ele estará em obra ainda, né, Ricardo? Então, não seria interessante nós aplicarmos CBUQ, né, aplicar o asfalto e depois retirar todo esse material. Então, nós faremos isso, nós fazemos melhorias naquela situação e trabalharemos ainda com drenagens daquele local. Então, ainda temos a parte do alargamento para ser feito. O que é importante é que nós vamos melhorar aquela situação. E o asfalto para quando? Você imagina também, março? Isso, não, essa situação, ela entra dentro daquele nosso cronograma de obras de junho, né, do primeiro semestre do ano que vem. Então, estaremos trabalhando também para isso e essa recuperação embaixo aí, também deixando ela pronta. Paulo Vanderlei, de Lajeado, como vai ficar o acesso a conventos? Falamos também sobre essa obra, é a última obra de arte, né, que está sendo feita entre Lajeado e Marques de Souza. Isso. Hoje nós temos ali a via marginal já em operação, né? Lançamos a própria pista, né, para as vias marginais. Então aquela via marginal já vai ser um acesso, né, aos bairros, né, futuramente. E o tronco da rodovia retoma, né, para cima do viaduto que nós estamos iniciando ali. Até passando hoje na rodovia, quem estiver passando hoje vai ver que nós já, depois da detonação que nós trouxemos aqui, né, conversamos na semana anterior, já estamos com a drenagem já pronta e estamos iniciando já a parte de forro para iniciar a obra de arte. Muito bem, senhores. Obrigado aí pela presença, pelas informações, esclarecimentos, então, né, especialmente essa polêmica que deu na segunda-feira, por conta das pessoas passarem. Das vezes que eu passei ali, não passo diariamente, mas não vi os caras, porque me parece meio absurdo até o cara tá numa faixa e querer passar para outro lado, é natural que ele vai derrubar o cone. Eu vejo as pessoas seguindo na sua faixa, mas essa informação aí, a gente volta e passa e vê os cones caídos, né? Aí dá o trabalho todo para os funcionários, aí atrapalha, então ter atenção e quem sabe, né, esse João Bobo, esse equipamento que vem aí nos próximos dias também melhore nesse sentido. Paulo Link, gerente de operações, e o Gabriel Cunha, coordenador de engenharia da CCR Via Sul. Muito obrigado aqui pela presença na Rádio Independente.